Ana, e como é que a gente pode construir espaços mais apaziguadores, né, humanizados, através da política, justamente por esse caminho democrático? É através da educação, com certeza. Começa já na escola, começa dentro de casa, começa. Olha, eu fiquei tão horrorizada nessa campanha eleitoral e nessa pandemia que eu vi um presidente, né, da República que não teve a sensibilidade de usar um meio de comunicação para ser solidário com as famílias que perderam um ente querido, inclusive fazendo graça com isso. Mas, ao mesmo tempo, esse ano morre a rainha ficou 10 dias lá e ele foi no enterro da rainha. Mas aqui no Brasil ele não teve sensibilidade por nenhum brasileiro. É a solidariedade seletiva, né? É, a solidariedade seletiva. Então, assim, ó, por isso que a gente sabia do nosso papel nessa campanha eleitoral, que era não só a busca de votos, mas esse debate com a sociedade sobre o respeito, sobre a liberdade e o que a gente poderia perder se permanecer como está. Que a gente ia brigar com a gente mesmo, com os nossos familiares, deixar daquele final de semana encontrar a casa da mãe, com os irmãos, né, com os sobrinhos, com os netos, porque não se reúne mais, e que tipo de família que nós queremos. Então, o desafio, quando você me pergunta, é grandioso. Né? Vai depender do governo, mas vai depender de cada um de nós. Né? Porque vou dizer para você também que, às vezes, eu também não tenho vontade de conversar com alguém que é bolsonarista. Por isso que a bondade eu preciso exercer todo dia, mas eu tenho que conversar. Eu tenho que fazer essa conversa, sabe? Porque, como eu te disse, uma grande parcela da população ela foi iludida. E ela está iludida, porque ela não é ruim. Então, eu tenho que fazer esse debate com ela. E todo dia eu tenho feito isso. E quando eu perco um pouco mais de tempo, a gente consegue mostrar a diferença do que tínhamos, o que temos e que a gente pode, o que pode acontecer no nosso país, se não mudar esse jogo agora. Né? Então é um desafio para nós todos, não só para quem tem mandato, mas através da política a gente tem que pautar esse tipo de assunto. E é a política que norteia a vida das pessoas. E eu acho que, sobretudo, eu gostaria desse gancho, Maurício, é a questão do afeto, né? Que a Ana traz. Afeto é aquilo que nos afeta. E as escolhas políticas também, elas passam por esse campo emocional, né? Então, quando a gente está nessa polarização que se coloca do ódio e tal, mas quanto mais a gente fazer esse exercício do afeto, de como a gente pode afetar positivamente as pessoas, fazendo com que elas se sensibilizem para as escolhas e elas problematizem a escolha que elas estão fazendo, talvez seja uma das vias, né? De novo, o próprio jargão, né? Deus, pátria e família, quando ele é conjugado nessa singularidade, é um único Deus, é uma única pátria, uma única família, isso é barbárie. Não mas existe que Deus é esse isso, que Deus é esse que tem um gesto que prega diário. o ódio, né? que prega o ódio. Então, essa né? necessidade da gente falar na pluralidade mesmo, né? São múltiplas crenças, são múltiplas formas de organização familiar. Quando a gente só tem uma pátria, um nacionalismo, o outro é teu inimigo. Né? Então, no mundo que está totalmente plano neste sentido das fronteiras, né? E que a gente tem um processo enorme de possibilidade de diálogo com todos os povos, né? E a gente derruba cercas historicamente no sentido da gente poder se entender como povo. Não importa se é argentino, uruguaio, norte-americano, né, venezuelano, é gente, é irmão. E quando você tem essa coisa do nacionalismo, então você cria as barreiras que o próprio presidente tem Mas feito. olha né? aqui, gente, vamos falar a verdade. A nossa região veio uma grande parcela de nordestinos. E agora? E tá uma xenofobia contra os Horroroso. nordestinos. Aí eu falei com uma moça, mas esses nordestinos não gostam de trabalhar, não vêm para cá para tirar emprego. Eu disse, por que ele veio para cá? Você viu o nordestino nos últimos 10 anos aqui? Não, eles vieram para cá agora. Por que eles vieram? Porque eles vieram em busca de trabalho, porque o governo lá em cima, ó,
Não deu, porque ninguém quer sair da sua terra. Exato. Ninguém quer sair da sua terra. Todo mundo quer ficar na sua terra. Eles vêm sozinhos, deixam família, deixam pai, deixam mãe. Às vezes até deixam os filhos, mas vêm à procura para não morrer de fome. Então, quando você fala que a gente tem que respeitar, isso é coisa. Agora, falar mal dos nordestinos. E a outra questão que você pontuou é das igrejas neopentecostais. Mas vou dizer para ti que hoje mesmo, quando estava saindo de casa, encontrei um senhor e disse: ai, Ana Paula, será que o Lula vai ganhar? Eu disse: vai. Mas é óbvio. Vai. Mas será porque o pastor lá está falando tanta coisa? Eu disse: você gosta? Não. Então, assim, ó, às vezes é só alguns pastores, eu não vou generalizar, mas as pessoas não estão mais querendo ir para o culto, para a missa, às vezes, porque lá não se fala de amor de Deus, né? Ou ali da religião. Está sendo, inclusive, em algumas palcos, né? Para fazer o debate político. Não o debate. Não é debate. Para Não alguns é, shows não que é não tem debate. nada a ver com amor. Não é Show debate. pirotécnico, aquilo ali, É sabe? isso. É a eu só laicidade queria do puxar Estado. aqui um ganchinho com o que a gente está conversando aqui agora, sobre esse antipetismo exacerbado que existe. Então a gente tem que pensar, a gente tem que procurar entender como isso aconteceu. Qual a causa? Porque assim, corrupção sempre existiu. O PT não inventou a corrupção, muito pelo contrário, ele deu meios para que a polícia, né, investigasse e punisse. Claro. Independente os de partido. corruptos, Exatamente. independente de partidos, etc. Então, assim, só que esse antipetismo, Lula ladrão, petista é bandido, é ladrão, sabe? A gente tem que entender quem é o maior responsável por isso. É a imprensa brasileira. Eles criaram um monstro em torno do nome do Lula e do PT. Criaram um Exato. monstro. Desde a Lava Jato, né? Começou Eu ali. fui influenciada, eu preciso aqui dizer que eu morro de vergonha de dizer que eu fui massa de manobra até muito pouco tempo atrás. Eu tenho vergonha, mas eu tenho a humildade em reconhecer, porque eu também era antipetista. Eu votei pela primeira vez no PT em 2018, contra o Bolsonaro. Então, assim, e aí foi o meu despertar. Quando o surgimento do Bolsonaro me despertou para a política, porque eu era uma pessoa apolítica. Eu não pensava muito nisso, sabe? Porque eu vivia bem, eu estava lá tranquilona, empresária, estilista. Eu estava bem, eu não me interessava tanto por políticas sociais, por programas sociais. E eu era antipetista. Petista, Lula. Então a gente tem que entender que existe um culpado grande aí, que é a imprensa, e a gente tem que pensar. Agora, eu não sei o que vai acontecer quando o Lula, porque ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Quando o Lula ganhar, como a imprensa vai tratar o Lula? Porque eles devem, eu acho que sim, estar arrependidos pelo que fizeram, porque o que eles fizeram? Eles criaram desculpa, vou falar aqui, eles criaram um monstro chamado virou contra o Bolsonaro. feiticeiro.